Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto episódio do UpTalks, que é uma iniciativa da UpRoad Contabilidade, um podcast de empreendedorismo, sem muita burocracia, sem muito juridiquês. É uma troca de ideias que vai ajudar você a evoluir o negócio que você tem. Queremos já que você já comece esse vídeo escrevendo nos comentários gratidão, porque só é possível a gente gravar todo esse conteúdo porque a UpRoad Contabilidade, através dos seus 1.500 clientes na sua base, patrocina esse momento de educação. Então, sempre tem alguém que está pagando a conta, não é verdade? Então, hoje a gente quer aqui já começar agradecendo a você, que é um cliente UpRoad, por proporcionar esse conhecimento para toda a classe empreendedora. Hoje eu estou aqui para a gente falar de um assunto muito delicado, mas antes de apresentar o convidado, eu quero apresentar aqui o meu co-host, que é o meu irmão e meu sócio, Anderson Rocha, que é hoje o sócio que é o responsável pela área financeira da UpRoad, e não só a UpRoad, porque hoje a UpRoad também tem um ecossistema aí com algumas outras empresas também. Anderson, seja bem-vindo. Obrigado, Everton. Obrigado pelo convite para participar do UpTalks. UpTalks. Já participei de outros podcasts, na verdade webinar, né, entrevistas parecidas com podcast, mas nada estruturado assim. Estamos só começando, estamos aprendendo, calma, você vai participar de vários ainda aí. E para você que não conhece a UpRoad Contabilidade, a UpRoad Contabilidade é uma empresa focada em profissionais regulamentados. Eu sempre brinco que são aqueles caras que têm algum conselho de classe que domina a sua área, ou seja, um médico, um advogado, um engenheiro, um arquiteto, e dentro desse leque de profissões, uma carteira que a gente tem muito grande são de corretores de seguros. Então, são profissionais regulamentados, mas não quer dizer que a gente é exclusivo disso. Nós também atendemos comércios, a gente só não pega a indústria a gente deixa para outros contadores aí, que é mais complexo. Mas vamos que vamos, quero aqui já apresentar o nosso convidado, que é o Murilo Pinheiro. O Murilo é da Colec, vocês vão entender exatamente o que a Colec faz, ele vai se explicar direitinho aí. E mais do que eu mesmo apresentar ele, mais importante é ele mesmo, como ele se define. Murilo, bem-vindo aí. Legal. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Everton, Anderson. Prazer fazer parte aqui com vocês dessa iniciativa. Acho que é muito importante ter canais como esse para a gente poder compartilhar conhecimento, mas principalmente aprender. Acho que é um lugar que eu tenho aprendido muito, ouvindo também outros empresários, vendo dicas. A gente aprende muito também com o erro dos outros, então é legal a gente ouvir coisas que deram certo, coisas que deram errado também ajuda demais. Acho que é um espaço para a gente poder trazer também o que a gente está fazendo, mas principalmente aprender e poder contribuir aí com a base de vocês. Então, desde já, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a Colec também e poder me apresentar. Então, eu sou o Murilo, eu sou atualmente o CEO e um dos fundadores da Colec. E a Colec é uma startup que hoje tem ajudado as empresas com um trabalho, um problema que é muito grande, que é receber em dia. A gente sabe que isso é um desafio muito grande, além dos diversos outros desafios da área financeira, que o Anderson também conhece bem, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas receber em dia é um desafio muito grande. A gente tem conseguido hoje ajudar uma série de empresas. Hoje a gente tem um foco no segmento contábil, mas aí, como a UpRoad também, não só um segmento, a gente atende outros também. Mas a gente viu que era uma dor muito grande nesse segmento, a atividade de cobrar, receber em dia, garantir que o fluxo de caixa está rodando, que o empresário não está colocando dinheiro dele para rodar, e sim está fazendo rodar o dinheiro que os clientes investem na empresa, a receita que entra, olhar para a margem e tratar a saúde financeira como prioridade, e não como segunda necessidade ou back-office, como eventualmente em muitos lugares acaba sendo. O financeiro ele é muito operacional e pouco estratégico, e a gente quer ajudar a dar um pouco mais de prioridade com ferramentas tecnológicas e ajudar nisso no que a gente puder também. Então, de novo, obrigado aí pelo convite, é um prazer fazer parte aqui do podcast, do episódio também. Gostei do nome também, UpTalks, achei legal esse nome aí, tem que depois registrar a patente, acho que já tá no nome bem bacana. Não, nós que agradecemos aí a sua presença, e realmente isso é uma dor muito grande dentro das empresas contábeis. A gente sabe que hoje 50% das empresas de contabilidade são eu-presa. Então, o próprio cara que vende é o próprio cara que depois cobra.
E uma dificuldade que a gente percebe nesse momento de vida do contador é que ele não tem coragem de cobrar, porque no momento que ele também, obviamente, quer vender mais coisas para aquele cliente, então ele se restringe às vezes até, por isso aumenta ali a margem dele de inadimplência, né? Aumenta o índice de inadimplência dele, porque ele, de verdade, ele não está disposto a bater no cliente para fazer essa cobrança. Então, o seu aplicativo, a sua solução, ela realmente é algo estratégico para o contador, no sentido que, pô, beleza, eu posso, inclusive, até dizer, cara, eu tenho aqui uma empresa que toma conta da minha cobrança, e ele meio que se desvincula disso, porque, não, eu nem estou sabendo o que está acontecendo, nem sabia que você estava devendo 3 mensalidades, tá ligado? Essa história aí, a gente tem um storytelling dela, porque quando nós começamos a UpRoad, era uma espécie de contabilidade de irmãos Rocha, porque era só eu e ele, e eu saí, eu fiz uma transição de carreira, e a primeira coisa que ele me colocou para fazer no escritório, por conta de toda a carga financeira que eu já trazia, de experiência, cara, tinha muito boleto para cobrar, mas tinha muito, e esse cara trabalhando que nem um doido, sábado, domingo, e que precisava ser feito não estava sendo feito. Então, assim, ele contava com o recurso que entrava das pessoas que honestamente realmente pagavam em data, porque o pessoal acha que via e falou, mas não tá cobrando, tá tudo certo. E a gente precisa reposicionar tudo isso. E aí eu virei o chatão no começo, né, que é aquele cara que cobra mesmo, e eu gosto dessa parte mesmo, é comigo. E mudou os números da empresa. Totalmente mudou os números da empresa. E tem essa questão, né? Assim, o contador, ele não quer se indispor, né, com o cliente. Claro. Então, ele meio que acaba, não, esse é um assunto chato, eu não vou entrar nessa. Então, e junto a isso, o contador, ele tá mais focado, né, muitas das vezes, só a querer vender, né? Exato. É botar para dentro, é o lema. Exato. Não, vou colocando mais e é o viés do aumentar o faturamento, mas Exato. Será que só trazer novos contatos está resolvendo o seu problema? Exato. Então, qual que é a sua visão disso aí? Faz total sentido, acho que são pontos muito bons. Acho que a gente fala muito sobre como aumentar a receita, né? Tá cheio de solução, tá cheio de dicas valiosas de como crescer receita. É ótimo, é incrível crescer receita. Acho que receita é o que vai trazer seu negócio para outro patamar, vai levar você para outros lugares. Mas não adianta nada a receita se ela não virar caixa. Que aí eu acho que o Anderson estava vendo lá no comecinho, ainda bem conseguiu controlar isso lá desde o começo, né? Para aí, de fato, o negócio crescer e ser o que é hoje, né? Mas tem muitos casos que não dão atenção para isso. Então, infelizmente, aí, como você comentou, o empresário contábil, o contador, ele trabalha numa estrutura muito enxuta. Ele é quem vende, ele é quem cobra, ele é quem faz, eventualmente, ali os procedimentos contábeis, né? E ele acaba priorizando alguma questão. Então, de novo, é aquela questão de ter uma relação comercial muito próxima da relação financeira. Você tratar isso como uma linha muito tênue, né? E aí você está preocupado em aumentar a receita. Não, poxa, esse cliente aqui, ele não pagou esse mês, mas mês que vem ele vai continuar, não vou deixar ele ir para a concorrência, eventualmente outro vai querer ele. Mas quando você olha para o seu resultado financeiro, não está entrando esse caixa. E quem eventualmente está tendo que aportar é você, ou você está tendo dificuldade para crescer, para alcançar outros patamares por conta disso. Então, de fato, acho que foi uma medida legal que vocês tomaram, olhar para isso desde o começo, né? Mas, infelizmente, não é todo mundo que olha. É aí que a gente tem visto isso de maneira recorrente, seja com os nossos clientes no passado, seja com outros empresários que a gente conversa. Essa é uma dor muito grande, não conseguir, de fato, separar essa relação comercial da relação financeira. Isso acaba tendo uma série de prejuízos para o dia a dia, para a saúde financeira, e trava muito o contador naquele momento que ele fica engargalado e não consegue crescer mais. Então, ele está travado, ele está executando muita atividade operacional no escritório, ele tem que focar na atividade comercial, mesmo que ele esteja crescendo a receita, não está virando caixa. E aí foi quando a gente começou a ver inadimplências de 10%, 15%, 20%, 30% ao mês, num segmento que você deve pensar, poxa, o empresário contábil é quem faz a gestão dos números, financeira das empresas, né? Como que ele deixa chegar nesse ponto, né? E foi o que chamou muito a atenção, nossa atenção lá, mais ou menos 2 anos atrás, e fez a gente começar a Colec. A gente viu que realmente existia uma dor muito grande em alguns segmentos que viviam com recorrência, que lidavam com base de clientes grandes, né? Então, acho que esse também é uma questão, né? A gente olha para o segmento contábil, são bases grandes de clientes. Todo empresário, toda empresa que surge precisa de 2 coisas, contador e conta bancária. Então, tem muita empresa, vai continuar aparecendo muita empresa. Então, é um segmento que tem muita oportunidade,
mas com isso também vem os desafios, que a gente começou a ver que um deles era esse, a gestão financeira do próprio escritório, que não paravam para olhar isso e pensar, poxa, o que eu posso fazer aqui para melhorar isso, ou como que eu posso cuidar disso de uma maneira mais eficiente. E aí começa a surgir todos esses problemas aí que você comentou, né? E já que temos aqui nosso primeiro insight aqui, então, para você contador, ou para você gestor como todo aí, empreendedor, não fazer mais a gestão da sua empresa só via a linha do faturamento, a primeira linha, mas e sim fazer a gestão através do caixa recebido. Então, ou é receita recebida ou geração de caixa. E aí, obviamente, você vai ter uma saúde financeira muito melhor. Ô Murilo, mas eu queria entender um pouquinho mais de você também. Vi que você é casado, certo? Queria que você contasse um pouquinho também da sua trajetória profissional. Você Legal. falou aí que a Colec existe há 2 anos, certo? Exato. Mas você já atuava nessa área antes ou não? Já, semana que vem a gente completa 2 anos, então é uma coincidência legal. Então, vai levar um presente de aniversário. Então. Ah, legal, bacana. Legal, aí falando de mim, então, eu sou casado, casei faz pouco tempo, tô aí com 34 anos. 34 anos? Tenho cara de mais velho, tô dando um Eu sou mais velho aqui, então, hein? Não parece não, pô. Não, fala sério, nem cabelo eu tenho mais. Mas eu tô com 34 anos, eu trabalhei nos últimos 12 anos na área financeira de empresas, pequena, média e grande, então vivi muito na pele também o que era estar lá no financeiro, tendo as cobranças que não vinham, pensando como que ia fazer, que sistema ia adotar. Vivi isso em vários momentos e tipos e dores diferentes, desde empresas pequenas ali, estavam um processo de crescimento, faturando 30, 40, 50 mil ao mês, a empresas grandes aí, faturando alguns bilhões, e a dor era muito parecida. Então, eu me formei em economia, segui um caminho de olhar para finanças corporativas, que é olhar para a saúde financeira da empresa. Eu já estou aqui em São Paulo há quase mais de 15 anos, já sou mais paulistano do que sul-mato-grossense, que eu nasci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu sempre reforço que o pessoal fala, Campo Grande lá no Mato Grosso. E aí eu já estou há um bom tempo aqui. E aí, nesses últimos 12 anos, muito focado olhar para as finanças, para a finança corporativa, né? Olhar para dentro da empresa e olhar para todos os indicadores, como que a gente pode ajudar a apoiar. E aí a ideia da Colec nasceu depois do meu segundo negócio. Então, nesse caminho, eu passei pela área financeira de empresas, trabalhei em empresas pequenas, médias, grandes. Empreendi também pela primeira vez lá por volta de 2018, 2019. A gente começou um negócio na área odontológica, nada a ver com o que eu estou fazendo hoje. A gente caiu meio de paraquedas com um ex-chefe meu lá. A gente viu uma oportunidade para trazer um modelo americano para o Brasil, que eram as plaquinhas invisíveis. Eu não vou falar o nome. Tipo Invisalign, depois você pede o... Entendi. Não tem problema não, é tranquilo. Legal. E aí a gente fazia isso no modelo brasileiro, direto ao consumidor. Eu lá era o diretor financeiro dessa startup. Vocês fabricavam? A gente fabricava, a gente importava uma parte, fazia também, comprava com uma indústria nacional uma parte e produzia uma parte. A gente fazia uma diluição aí para com uma margem interessante. E aí eu era o diretor financeiro lá, o negócio foi bem interessante, que tinha um espaço grande, mas foi a primeira vez que aí na pele eu comecei a sentir essa dor aí da inadimplência. A gente vendia um tratamento que ele se parcelava em 12 vezes até 18 vezes, um tratamento odontológico. Você ia lá todo mês, fazia o tratamento. A gente gerava boleto, né? Acho que é a praxe aí do mercado brasileiro. O cartão de crédito, apesar de ser uma solução interessante, ainda não é acessível para todo mundo. Limite, tem uma série de coisas aí que tornam isso mais complexo. O Pix está vindo para mudar isso. Depois a gente pode até falar um pouco sobre o Pix recorrente, o Pix automático, outras coisas aí que a gente também tem olhado e trabalhado aqui. E aí o que acontecia era, vendia o tratamento para o cliente, ele pagava o primeiro, o segundo, o terceiro mês, no quarto mês ele desaparecia. Problema muito grande, porque a gente já tinha fabricado ali todo o tratamento dele, era só colocar ele na cadeira para servir e de fato receber, ele sumia. E aí eu tinha que estar lá com a minha área financeira, com o meu departamento financeiro, tendo que cobrar isso, se e quando a gente conseguia. Porque era uma empresa que estava em crescimento acelerado, a gente querendo aumentar vendas e a parte financeira ficava mais como back-office ali, mais como o segundo problema. E aí na época eu falava, cara, eu tinha que ter uma solução que me ajudasse a cobrar isso aqui desse cliente, automaticamente fosse atrás dele, ligasse, mandasse mensagem, mandasse o boleto atualizado, percebesse esse valor. E aí foi o primeiro momento que eu comecei a sofrer com uma dor, que era da gestão financeira dentro do meu próprio negócio. A gente continua crescendo, continua tendo inadimplência, então é um negócio que é meio que uma bola de neve, né? Você vai aumentando a receita, se você não controla isso, vai ficando cada vez maior. A gente acabou vendendo um negócio em 2021 para uma multinacional do segmento odontológico. Foi um movimento para a gente, foi interessante no sentido de poder dar continuidade ao negócio, não ficar um bilionário nem milionário, longe disso, tinha que continuar empreendendo, trabalhando aí, mas foi uma coisa bem legal para o que a gente construiu, passar isso para outra empresa e dar seguimento. E aí depois eu falei, cara, eu quero continuar empreendendo, me encontrei aqui empreendendo, tendo meu próprio negócio, só que eu queria olhar para uma dor que eu pudesse me identificar bastante, que eu me identificasse. E aí foi quando eu voltei para as experiências na área financeira de outras empresas, para a experiência mesmo na minha última startup,
Cara, tem um espaço para uma solução que possa ajudar a gente aqui, principalmente olhar para a parte de cobrança, que é o que, olhando para a PME, é o que dói mais. Se o cara não recebe lá no dia 10, ele não vai pagar no dia 15, eventualmente, uma parte da folha, ele não vai pagar os impostos no dia 20, ele não vai pagar o sistema no dia 25. Então, é uma bola de neve que acaba matando muitas empresas, né? A gente fala uma série de razões, tem aquela estatística que a gente conhece, 1 a cada 5 empresas quebra nos primeiros 2 anos, e uma das grandes causas está relacionada à gestão financeira inadequada. Então, a empresa ela não está sabendo fazer a gestão, ela eventualmente está olhando só a receita ali, né, como você falou, Everton, e o caixa está zerado, ou está no cheque especial, ou não está olhando ali como de fato vai poder financiar para os próximos meses, e pode ter uma série de causas. Pode ser que está precificando errado o produto, não está calculando uma margem, pode ser que está tendo os custos de maneira errada, não está sabendo olhar para isso, pode ser também que não está sabendo cobrar de fato e receber do cliente quando deveria. E aí foi nessa trajetória que a gente começou a Colec 2 anos atrás, e para poder ajudar as empresas nesse e outros desafios aí que possam surgir. E por curiosidade só, a contabilidade como um cliente, ele veio por que motivo? Seu primeiro contato era o seu contador, alguma coisa nesse sentido? Ótimo, boa pergunta. Na verdade, não foi dos primeiros contatos, foi alguns contatos após. O meu contador, na época, ele não tinha nenhum problema com o que a gente estava olhando, então a gente começou a fazer algumas entrevistas, e aí todo aquele processo de ideação, né? Você pega um negócio do zero, você faz o MVP, né? O pessoal fala muito, produto mínimo viável, Sim. Você começa a testar isso, você leva para o cara para ver se faz sentido, e a gente começou a bater em vários tipos de empresas. E aí você faz isso, pega seus contatos e começa a ligar para a galera. Liga para uma empresa de logística, liga para uma empresa de saúde, liga para uma educação, liga para o contador, aí o contador, tem um problema de inadimplência aqui. Quanto que está a sua inadimplência? Tá 30%. E 30% ao mês? E aí eu olhava para minha carreira na gestão financeira, o Anderson conhece bem, você tem que controlar a inadimplência ali no máximo 1%, 2% já começa a ficar preocupante. Falei, 30%? Bom, deve ser um caso isolado, deve ser uma coisa super específica. Aí, segundo contador que eu falei, 20%. Terceiro contador, 30%. Quarto contador, não, a minha tá baixa. Puta, ainda bem, acho que foi um caso aí de 3. Não, a minha tá em 10%. Falei, caramba, o 10% ficou baixo. E aí foi de falou, cara, tem alguma coisa aqui, tem algum problema aqui que não está sendo solucionado. É que você receber do cliente é uma cultura mais do cliente do que sua. Porque você faz o trabalho para ele. Por exemplo, nós lá mesmo somos uma entrega de receita pós-trabalho, pós-pago, chamado pós-pago. O que acontece é que você percebe já a cultura do cliente com o pagamento da empresa, né? Porque assim, empreendedor, ele tem uma escada que ele vai subindo para empreender. E aí, necessariamente, quando ele abre um negócio do zero, ele não tem receita. Esse início é muito difícil, dependendo de como você precifica. Você tem que ir fazendo um estudo para esse cara para saber como é que ele vai pagar. E o que acontece é que chega uma hora que essa inadimplência, ela pesa mesmo. Você começa a ver assim, cara, dependendo da recorrência que você deixa de ter por conta dessa pessoa, 3 funcionários que você não tem e você tem uma área que está com gargalo, entendeu? E olhar essa visão macro para isso, você precisa de olhar isso semanalmente. Eu fico muito preocupado quando passa 3, 4 dias e eu não entrei em contato com o cara. Essa, assim, por exemplo, a questão da automatização é um gatilho super interessante, porque eu não preciso ter esse esforço. Isso é certo para o contador, principalmente para o iniciante, preserva a imagem. Exato. Preserva a imagem do cara e fala, cara, o cara me vendeu e já está me cobrando. E o que acontece é que, por um outro lado da história, a contabilidade é um mal necessário para o empreendedor, ele não sabe o quanto você trabalha para ele valorar aquilo que você cobra, né? Então você tem que ficar o tempo todo. E uma outra questão que o Colec está mudando, que essa mudança ela veio junto com o Colec para dentro da UpRoad, é a questão do boleto. Porque a cultura do boleto é difícil. Você falou assim, você falou agora assim, por exemplo, o brasileiro ele não paga, o cartão não entrou nesse sistema, mas não entrou no sistema do corporativo. Exato. Porque na pessoa física o cara faz um monte de coisa. Onde ele gasta o limite dele ali. No corporativo ele não vai pôr o dele da pessoa física, porque exatamente ele não dá valor nesse gasto, e no corporativo ele nem vai buscar crédito para isso. Fala, não, vou fazer um cartão para poder pôr a contabilidade, cara. Entendeu? Então, assim, por exemplo, o Colec ele faz muito essa gestão preservando a imagem do contador, principalmente do iniciante, que não tem uma área financeira. Durante eu trabalhei com cobrança, a gente tinha uma área de organização e método. É uma coisa muito antiga isso, cara. Eu comecei a trabalhar com revelando sua idade. 15, 16 anos. E o que acontece é que o cara media o tempo que se gastava todo tipo de atividade. Eu vou te falar assim que o Colec lá no UpRoad, o Everton, ele tá do lado da Ana, que é a pessoa que tá lá full time nisso daí.
você consegue, de início, pessoal, você já começa a perceber performance de que você ganha tempo para essa pessoa estrategicamente cuidar da inadimplência. Porque assim, o cara que tem a cultura de não pagar, você precisa de andar ombro a ombro com ele. Então você fala, e aí? Às vezes é o cara que é mal pagador mesmo. Às vezes é o cara que não tem receita e às vezes é o esquecido, o desajustado. Exato. E o colega ele ajuda muito nesse sentido, porque eu começo a tratar especialidade de inadimplência. Nessa questão dessa quantidade de clientes que você está entrando lá, que estão chegando para a Colec, você falou que são mais ou menos 15%. Na sua mente, o ideal é 1%. Você já viu alguma estratégia diferenciada que as pessoas que, com o Colec, conseguiu assim, tipo, algum case de sucesso que você chegou lá e falou, teve um cara que eu cheguei a 30%. Sim. Quanto que o Colec reduziu isso? Legal, boa. Acho que são pontos bem válidos aí, né? Você comentou sobre processos, né? Que na indústria, nas empresas grandes trabalhadores, eles prezam muito por esse processo. Vocês também estão implementando de maneira recorrente lá. Esse é o caminho para você conseguir reduzir isso. E o que a gente percebia nos nossos clientes, antes de entrar neles, outros que a gente conversa também, falta ou processos ou ferramentas para executar. Então, não adianta você ter processos e não ter ferramentas que escalam isso, porque vai ficar muito limitado ao número de pessoas que você tem ou a escala que você consegue chegar. E também não adianta ter ferramentas se você não tiver como rodar essa ferramenta com que processo. Então, o que a gente percebeu? A gente conseguiu implantar ferramentas e processos ao mesmo tempo. Então, a Colec é uma ferramenta tecnológica, um software que tem processos embarcados. Então, a primeira coisa, e parece óbvio que eu vou falar, mas o que trouxe resultado é fazer a cobrança. Então, muitos escritórios não faziam a cobrança. Isso, acho que passa por uma questão cultural de educação do cliente. Acho que tem esse estigma de não vou pressionar muito meu cliente, senão ele vai aqui espanar e vai para outro contador. Acho que o tema que você trouxe é bem relevante sobre mostrar o valor que você executa, e acho que isso pode ser um tema depois para vocês falarem no podcast separado sobre como valorizar seu trabalho, como tornar ele mais consultivo, né? E o seu cliente, de fato, vê esse valor, porque o pós-pago tem esse risco. Eu executei o trabalho, já está feito, mas será que o cara vai me pagar? Faz parte, é o risco que a gente vive, prestação de serviço, mas você poder mostrar isso acho que é muito bom, mas também executar. Então, ter as regras do jogo claras para o seu cliente e estar executando em cima disso. Então, de fato, cobrar, que é o que a gente vê muito quando ele fala, não vou cobrar, não vou dar esse trabalho pro cara. E a gente incentiva, não, tem que cobrar. Você não fez o serviço, não foi entregue aqui tudo que você fez, então tem que cobrar antes de vencer, no dia de vencimento, depois de vencido, já tem que cobrar esse cara também, porque ele tem que fazer o pagamento. Então, parece uma coisa simples, mas fazer um processo. E aí a gente via muitos casos de clientes que não estavam fazendo nenhum processo, ou deixavam na mão de uma pessoa, que era responsável pela cobrança, só que isso fica muito complicado se você tem um volume grande, se você tem casos específicos. Então, cada caso é um caso de um cliente. Tem cliente que você vai ter que estar muito próximo, mais estratégico, vai ter que ter uma proximidade. Tem casos que é uma bagunça interna. Então, tem uma bagunça no lado, infelizmente, do empresário, do contador, de não saber fazer essa cobrança de maneira correta, e de quem tem que pagar. Então, a gente, com o sistema, as ferramentas, os processos, consegue melhorar esse fluxo e tirar essa bagunça do meio. Então, de fato, a gente está cobrando e o cliente está sendo avisado disso, então é um passo muito relevante. Isso traz um resultado bem interessante, tá? E aí, acho que obter o sucesso nas coisas é um conjunto de pequenas medidas que você faz com consistência, né? Então, você que tem isso de maneira constante, sendo executado com consistência, o cliente ele vai aprender, ele vai se educar também, e aí é um processo que eu acho que o Everton trouxe, sair, tirar o sócio de perto disso, porque senão é aquele problema. O sócio liga, oi, seu Zé, tô aqui ligando e tal, porque tem que fazer conversa, eu vou pagar mês que vem, a gente é cliente de vocês há 10 anos, pode acreditar, vai acontecer. Isso é muito ruim. Então, a gente tem que tirar, então ter a ferramenta tira da operação quem está com muita proximidade, quem tem aquele relacionamento comercial que afeta o relacionamento financeiro, são coisas separadas. Isso a gente começa a ver resultados. Então, tanto a redução dos montantes inadimplentes, a gente está com uma média de mais de 40% das carteiras inadimplentes que são ali trabalhadas. A gente sabe que tem uma parte que é difícil de recuperar, porque realmente é uma questão financeira. Então, tem cliente que realmente não vai conseguir fazer o pagamento, ou teve algum problema financeiro, não conseguiu crescer o faturamento como esperava, você vai ter que jogar aquilo para perda, mas tem estratégias para não chegar nisso. E aí passa por você ter processos e regras claras com o seu cliente. Então, você também ajuda a você criar esse problema. Então, vamos supor que tem um cliente lá que tem um mês em atraso, você deixou isso, passou para o segundo mês, você deixou mais o segundo mês, no terceiro mês você deixou o terceiro mês. O que era, vamos supor lá, R$500 o primeiro honorário, virou R$1.500. Se esse cara não pagou 500, você está aumentando a sua exposição, e você que trabalha em banco também, essa exposição ao risco aumenta cada vez mais, a probabilidade de ele pagar reduz cada vez mais, e fica tudo muito complexo. Então, atuar é uma coisa que a gente incentiva. Comece o quanto antes fazendo essa cobrança.
cada dia que passa de um honorário em aberto, fica mais difícil você recuperar isso. Fica mais difícil do relacionamento se manter e é todo um ciclo vicioso aí que, infelizmente, prejudica todo mundo. Então, executar isso trouxe resultados legais, seja olhando para a inadimplência, que é o que muitos sofrem, então com carteiras ali grandes inadimplentes, e a gente colocou a ferramenta para rodar, teve redução aí de 30%, 40%, 50% desses montantes, que é aquela parte lá do cara que, cara, tá bagunçado, o cliente nem sabia. Às vezes na primeira semana a gente faz o disparo, o cara paga 4 honorários de uma vez. O cara nem sabia que tinha que pagar, a área financeira não estava conseguindo cobrar porque é um volume muito grande, e de fato ele tinha ali o capital para pagar, eventualmente ele não tinha na outra semana, mas com a recorrência isso aconteceu. E aí do outro lado, para quem não tem essa inadimplência, que aí é o caso de vocês que controlaram desde o início, vocês têm esses números, acho que bem na mão, e é legal ver isso também, é onde a gente quer levar todo mundo, é ter essa constância e ajudar a reduzir as horas. Para aí o que você falou, né, Anderson? Colocar o seu colaborador numa posição muito mais estratégica e menos operacional. Porque aí ele vai atuar nos casos que ele vai ter que chamar vocês, renegociar, olhar para dentro, fazer um trabalho com esse cliente, eventualmente um trabalho de retenção, porque está acontecendo algo, chamar uma outra parte da equipe, e hoje ele não tem tempo. Trabalha embatelado. Deixa eu cobrar todo mundo aqui, o cara que deve 100, o cara que deve 100 mil, do mesmo jeito, você não consegue ter resultados. Então a gente ajuda a tirar esse volume, esse peso disso. Então isso é o que a gente tem visto mais de resultado, assim, inicialmente. Uma coisa que eu percebi legal na ferramenta é que, assim, a cobrança, quando ela passa de um honorário, e aí você vai pro gatilho de cobrar o cliente, né? Seja a Ana, seja o sócio, seja quem for, você vai conversar com o cliente. A coisa vem uma espécie de terapia financeira, né, cara? Porque o cara vai pôr para você todas as dores e tal, não sei o quê. Aí eu sempre falo assim, ó, você tem que olhar para o faturamento do cara. Olha o quanto que custa o honorário contábil, olha o faturamento, o percentual mínimo que vai ser, nós temos que ser a prioridade. Porque de outra forma, você tem que considerar que esse cara, que se ele não tiver o contador, esse volume é muito maior. Se você colocar as multas no lugar do honorário, é muito mais pesado, né? E uma das coisas que eu percebi nesse comportamento, de início, assim, entre uns 2 ou 3 clientes que já receberam, dos testes que a gente fez, é que o cara consegue enxergar o quanto que ele está devendo. Porque você manda boleto separado pro cara, Pix separado pro cara, ele até pode querer falar, não, mas eu vou pagar um hoje, aí você me manda outro para daqui 5 dias e tal. E o que acontece é que a ferramenta, quando ela entra no ato de cobrança, ela já manda o valor expressivo pro cara, porque daí eu acho que mentalmente, quando o cara olha aquele número, ele fala, opa, minha dívida tá crescendo aqui também. Não é? Fica meio parecido com uma fatura do cartão de crédito quando ele joga um rotativo. E eu acho que isso emocionalmente pega o cara. Sem dúvida. Acho que faz total sentido. E aí, principalmente, se ele tá vendo que você tá prestando um serviço bom para ele, que tá agregando valor ao resultado, mostrando a questão de mostrar que você tá sendo consultivo, o cara fica culpado. Ele, tô sem pagar aqui eles há 3 meses, estão me entregando todos os balanços, estão me entregando aqui os impostos, a guia, a gente está crescendo, chega a ser ruim, né? Ele pensa, não gostaria de estar nessa posição também, do meu cliente eventualmente estar fazendo isso comigo, né? E eu acho que a gente também tem que trabalhar bastante uma mudança de paradigma do próprio empresário, do próprio contador, no sentido de que é o seguinte, muitas vezes a gente já se deparou com a resposta assim, não, eu estou preocupado com o valor principal, eu não estou nem aí por multa e juros. Só que beleza, faz a conta de quanto isso ficou no mês, num ano, em 14 anos que você tem de operação. Quanto desse dinheiro não ficou para trás? Que poderia ser o próprio dinheiro que estava, uma parte desse dinheiro recuperando o custo que você tem mesmo da própria cobrança, né? Que o boleto tem seu custo, o Pix tem seu custo, mas o contador ele não tem essa noção, ele abre mão fácil. E sendo que ele pode usar de forma estratégica, né? Não necessariamente falando, cara, mas veja, você descumpriu um contrato, a primeira coisa que você entrou aqui, você assinou um contrato. Eu não estou fazendo nada de ilegal. Mas exatamente de forma estratégica. De repente, o cara assustou lá na hora que viu 3 boletos e viu que os juros era, vou chutar qualquer número, R$59. Cara, R$59, muito caro. Beleza, vamos entrar numa negociação, nem para mim nem para você. Te dou um desconto de 50% nisso. Mas zero não dá para ficar, porque veja, o dinheiro tem seu custo no tempo. E eu não posso abrir mão desse custo, porque o que é combinado não sai caro. Mas as pessoas não têm ainda essa mentalidade, né? Infelizmente. Esse é um ponto dos mais difíceis que a gente tem na conversa com os contadores e os empresários de cobrar multa e juros.
Quando a gente está apresentando lá o sistema, a gente fala, ó, vai atualizar automaticamente, todo dia vai cobrar multa de juros do seu cliente. Ah, não, mas dá para tirar? É a pergunta que me fazem, dá para tirar? Primeira pergunta, dá para tirar. Aí eu falo brincando, não dá para tirar, só cobra assim, para ver a cara, assusta assim, né? Porque, poxa, vou cobrar multa de juros do meu cliente, e aí a gente provoca, por que você não cobraria? Hoje, se olha para a taxa de juros aí em 10% ao ano, poxa, esse dinheiro, se tivesse aplicado, estaria rendendo um valor para você. O valor, como o Everson disse, do dinheiro no tempo, e você não está fazendo isso valer. Aí a gente provoca, não, tem que colocar, e aí de novo volta para a regra do jogo. Se você tiver isso alinhado em contrato com o seu cliente, não tem nada errado você cobrar. Está lá no contrato que se ele não pagar vai ter 2% de multa, 1% de juros, você vai definir, o contrato está assinado e está claro para ele. E ajuda a educar esse cliente também. Porque a primeira vez que ele pagar com esses R$50 de multa, ele vai falar, puxa, mês que vem eu vou colocar um alarme aqui no meu calendário para eu lembrar de pagar, porque eu não quero pagar R$50 de juros, não. E aí entra na parte de educação, entra na parte de criar essa cultura dentro com o seu cliente, para o cliente valorizar o trabalho, e se não pagar, vai ter ali de fato multa de juros, tem que cobrar. É um ponto que a gente fala bastante aí para os contadores, para os empresários. A gente, quando vai nos eventos de contabilidade, a gente tem feito alguns, a gente vai com uma camiseta assim, escrito contabilidade não é caridade, que às vezes parece que né? Parece que está fazendo um favor ali, e eu quero receber o principal, isso que me importa. Claro, o principal importa, muito. Mas tudo é uma questão de posicionamento, como você se posiciona, como você vende o seu valor também. Você deixa passar várias vezes, isso aqui não deve valer nada, porque o cara não está me cobrando, então não deve estar fazendo falta lá para ele, né? Então isso é ruim, gera toda uma cultura ruim com o seu cliente, né? Sim. Uma coisa legal também que o Colec tem é a questão primeiro do apresentar a cobrança em Pix para a pessoa, para depois, se ela não tem esse hábito, ela transformar isso em boleto. Porque uma das coisas que lá no começo a gente começou a ter um cuidado era o seguinte, como você bem colocou, se o cara não paga o boleto na data certa, chega no dia 5 eu não tinha mais o dinheiro para pagar a folha de pagamento. Lá no começo, pra gente, quando a gente é pequeno, a gente quer evitar trabalho também, a gente tem que tentar fazer um negócio mais massificado. Não existia OMI que você apertava o botão e faturava tudo, era no braço, certo? Exato. Então a gente sempre pensou assim, legal, quando eu for conversar com meus clientes, eu vou escolher uma data fixa e vou tentar embutir na cabeça dele que é essa data. Então começamos, por exemplo, o dia 30. Formamos um número de clientes pagando no dia 30, a gente começou a perceber, cara, mas legal, se o cara pagar bonitinho no dia 30, o meu boleto entra D mais 2. Já não vai ser no dia 30. E se cair numa sexta-feira, o dia 30, então já vai andar mais tempo ainda para você. Já andou mais tempo. Aí o que aconteceu? Já tô no gargalo ali para pagar a folha, que é já na primeira semana. Não vamos mais colocar no dia 30, vamos pôr no dia 25. Formou um número, depois já começou a colocar no dia 20. Então hoje a gente tem múltiplos de 5 em 5. 5 em 5. Para não ter muito trabalho no primeiro como uma demanda nossa interna no escritório exige muito esforço operacional na primeira semana, nunca colocamos o boleto no dia 5. Então era dia 10, 15, 20, 25, 30. Só que, cara, as questões dos boletos atrasarem, ou as questões também só do cara pagar em dia, mas ter um D mais 2 aí, negociando com o banco um volume absurdo D mais 1, muitas vezes te atrapalhava lá. Sim. Então, o Pix hoje, que é uma ferramenta fantástica, cara, o cara pagou, já cai na hora, você já tem a certeza, já entrou no relatório ali, uau, já posso contar com esse dinheiro amanhã? Maravilha. Eu acho que isso também é uma sacada interessante. Legal. O Pix, o cara já está fácil aqui de pagar, e as pessoas já estão habituadas, né? Então, eu acho que isso é uma grande sacada que vocês tiveram lá. Eu falo sempre assim, que eu não gosto de receber conta, acho que ninguém gosta, mas quando eu recebo que tem o QR Code do Pix, eu fico mais feliz, que eu pego o meu celular, já escaneio e pago. Você já tentou ficar escaneando boleto na tela? Nossa, nunca funciona assim. Eu acho que... Não é possível, o boleto ali não tem data para acabar, não? Cara, eu acho que o que falta, na minha opinião, o que falta para o boleto acabar é o QR Code do Pix ter a validade de vencimento do boleto. Perfeito, exato. Quando a gente... Essa é uma pergunta muito boa, Anderson. Quando a gente começou a Colec, o meu sonho era que o Pix vai matar o boleto um dia. Então a gente quer que o Pix, chega um momento que ele mate o boleto, e aí os bancos não me escutem isso, porque eles fazem muito dinheiro com o boleto. Mas o Pix ele veio com uma revolução incrível. Eu sou um fãzaço do Pix. Meus amigos brincam comigo. Um amigo meu que foi celebrante do nosso casamento, no discurso, ele falou, Murilo, que é o amante do Pix, que cobra as pessoas. Eu realmente gosto muito, porque acho que primeiro teve um viés social, vamos falar de Pix, que trouxe muita gente que não tinha
conta bancária, que tinha dificuldade de receber. Hoje você vê pessoas aí vendendo vários tipos de serviço, usando o Pix. Então isso foi incrível, em termos de, socialmente falando, trazer muita gente para a bancarização. A pandemia acelerou isso. A pandemia acelerou isso. Então o Pix foi um golaço do Banco Central. Assim, conseguiram fazer um negócio incrível, de fato. A gente é referência em vários países. O Reino Unido, que foi quem começou o Open Finance, Open Banking, hoje vê o Brasil quase como modelo, a gente viu isso como modelo e hoje mudou muito, e outros países também vêm atrás. Tem outros modelos interessantes na Índia, tem, acho que, bastante modelos para falar. A gente tem um amigo nosso lá que faz jiu-jitsu nos Estados Unidos e ele não tem Pix. Eles estão começando agora. Um trabalho terrível para ele conseguir receber o dinheiro lá, Estados Unidos é cheque ainda, tem umas coisas assim bizarras. A gente já passou disso, ainda tem gente pagando cheque, contador, eu já ouvi isso também. Tem gente pagando contador com cheque. Ele dá aula lá e para brasileiro ele manda o Pix agora. Que ele já faz direto. Os Estados Unidos está com o FedNow, que é um modelo também, mas o Pix é incrível. E aí o Pix conseguiu permitir uma série de coisas que é facilitar isso. Antes, uma transação que era 5 passos para fazer, nome, conta bancária, agência, CNPJ, CPF, super complexo. Você transformou em um dado, eventualmente em um QR Code, que fica mais incrível ainda. Então, a nossa ideia lá no começo da Colec era, o Pix vai matar o boleto. Então, vamos trazer mais pessoas e empresas pro Pix. E de que maneira que a gente consegue fazer isso? E aí, o primeiro passo foi, criar uma experiência para que facilitasse o Pix para ser um meio de recebimento. E que isso também virasse uma cultura para o próprio cliente. E tem virado cada vez mais. Então, uma coisa interessante foi criar essa experiência para que a gente também desaculturasse um pouco do boleto. Boleto é bom, é interessante, tem os registros no banco, aparece lá, mas o cliente não é obrigado a pagar. Se ele não pagar, ele vai continuar igual lá. Você também já teve um custo com isso, ficou lá registrado, você criou um documento que não vai ser pago, você tem todo um trabalho, e aí o Anderson sabe bem, na área financeira, né? Remite o boleto para mim, a segunda via, perdi o boleto, onde está, não sei o quê. Então, é um trabalho muito grande que o Pix veio para resolver isso. Então, o Pix veio para trazer uma transação instantânea, e aí você não depende dessas liquidações, ele veio também para trazer facilidade. Eu acho que é isso. O ato de pagar, ele tem que ser muito simples. Se você coloca a mínima barreira no meio do caminho, esquece, o cara não paga. Então, você também tem que facilitar isso, e o Pix facilitou muito. Ele transformou de 5 passos para 1. E ainda acho que esse 1 passo, o ser humano se acostuma e se adapta, né? Ele começa a achar difícil também. A chave aqui é muito grande para escrever a chave Pix. Cara, vamos colocar um QR Code. Você pega, escaneia e já faz. E aí tem outras evoluções do Pix olhando para frente, que é o que eu falei lá no começo. O Pix, ele vai entrar cada vez mais dentro das empresas. A gente já tem aí o Pix recorrente, que aí com uma única operação você deixa travado outras cobranças para frente também em outros meses. É como se fosse um débito automático usando o Pix, é super interessante, dá para fazer isso, e está aí na nossa linha de produção para a gente também disponibilizar. Mas ele vai te obrigar a ter um número mínimo de emissão ou não? Não, você vai poder travar um número de cobranças. Então vamos supor, lá você tem um cliente que cobra 12 vezes o seu contrato anual com ele, você pode ir lá e travar 12 cobranças no valor fixo específico que você vai debitar, que é o honorário fixo que você cobra hoje. E aí você vai conseguir, com essa aprovação única, uma única vez, ele vai deixar programado já as outras cobranças também dos outros meses. E aí, beleza, mas tem mês que vai variar, depende do valor. Isso aí vai ter o Pix automático. Então, o Pix automático, ele vai ajudar também a trazer cobranças que variam de valor. Então, isso está um pouco mais para frente, depende um pouco do Banco Central, que está um pouco travado nessa nova regulação, mas essa é uma solução muito interessante. E aqui a gente começou a ver lá, Everton, com os nossos clientes. Clientes que chegavam para a gente cobrando 100% via boleto, emitindo ali 100% via boleto, 800, 1.000, sei lá quantos boletos todo mês. Vieram para a experiência da Colec, em que a gente traz ali o Pix QR Code primeiro, e passaram para 80% de cobrança via Pix e 20% via boleto. Mostrou claramente que o cliente prefere fazer o pagamento via Pix. Então, melhorou a experiência do cliente para ele, trouxe vantagens óbvias para a empresa, então uma liquidação instantânea, recebe diretamente na sua conta. E você também melhora outros indicadores, que é o que você também perguntou, né, Anderson? A inadimplência, se você facilitar, a gente fala da conversão de pagamento, ficou muito maior. E aí você conseguiu fazer com que os caras pagassem mais rápido, os inadimplentes fizessem o pagamento também, então isso também ajudou bastante. O Pix, na minha visão, ele ainda vai substituir o boleto. Eu não vou arriscar um número aqui, mas eu acho que talvez nos próximos 3 anos isso possa acontecer. Talvez vai existir o boleto para situações muito específicas, mas vindo o Pix recorrente, o Pix automático, a gente vai ver uma evolução muito grande e essa vai ser o nosso principal canal aí para isso. E o Pix recorrente pode até substituir o cartão em muitos casos também, para essa questão do limite. Eu acho que o Pix... Hoje, o boleto, para ele morrer, falta o Pix ser programático. Na hora que você conseguir visualmente mandar um boleto que em vez de código de barra tem um Pix, e quando você bater o Pix, aparecer a data do vencimento para o cara programar e deixar aprovado, Exato. É uma beleza. Eu acho que um outro futuro que nós temos, e aí comercialmente falando, que o Pix vai ajudar, a ferramenta como o Colec vai ajudar, é quando você vai fechar comercialmente uma proposta. Por exemplo, hoje quando você vai comprar, eu sou um praticante de jiu-jitsu.
Você compra suplemento. Você vai comprar o suplemento? Você pode escolher o boleto. Hoje, lá, quando o cliente recebe, você coloca como prioridade o Pix. Deseja baixar o boleto, você baixa o boleto. Paciência. O que acontece é que comercialmente você já põe isso precificado quando você vende para o cliente. Exato. É dela essa opção com o Pix com desconto. Exato. Que você consegue antecipar. Então você pode pôr todos os seus boletos dia 30. Uhum. Só que é o seguinte, se você pagar agora, o Pix ele vai te gerar, ou o fato de você pagar pelo Pix, que me elimina todo o meu processo de inadimplência, eu recebo isso instantaneamente, Exato. eu te dou 5% de desconto, aí você precifica. Exato. Você consegue ganhar uma margem maior no boleto desse cara, e conforme você tem o dashboard, que o cara entende lá quando ele... a visão estratégica dele para ele fazer o próprio pagamento, fala, não, todo mês eu já tenho 5% de Exato, desconto. exatamente. E eu acho que também, de novo, voltando lá, a questão do paradigma, até do próprio empreendedor, que ele acha que é só o boleto que ele pode protestar, então ele fica meio assim, em mudar. E muitas coisas que a gente está falando assim, não é só o custo da emissão do boleto que é mais caro, mas os bancões vêm com todos os outros tipos de taxa. Taxa de cancelamento, se ficou 90 dias lá o boleto sem pagar, ele vem e cobra mais uma taxa. E quando você vai ver, você está pagando uma despesa financeira absurda para algo que ineficiente. Boleto tem mêsversário, boleto. Achei que era só recém-nascido que tinha, mas todo aniversário do boleto, todo mês, você paga uma taxa se ele continuar ativo. Isso é um negócio que eu aprendi faz pouco tempo, eu achei incrível. Então, aí você fala assim, cara, você começa a observar, geralmente você vê isso nos bancões, né? Então, os bancos digitais, raramente você vai ter isso, tem incentivo a fazer alguma quantidade de boleto gratuito, mas nos bancões isso é muito claro. Então, e você tem muito ainda empreendedor trabalhando com bancões e bancões pesados. Banco do Brasil pagando R$6 num boleto, cara. Isso é um absurdo. Sim, a gente vê bastante casos desses aí. Tem bastante casos. E assim, é a questão da mudança de mentalidade para a pessoa falar, não, cara, vamos mudar isso para o Pix e tal. Você comentou aí sobre o Pix recorrente. Isso também é um sonho, um supra-sumo, né, de quem trabalha num mercado igual contabilidade que vive de recorrência. Num passado muito tempo atrás, a gente tentou implantar essa questão do débito em conta, mas olha como que era difícil. Você tinha que pensar em quantos bancos os seus clientes tinham acesso. Então, vamos imaginar que você tem 10 tipos de banco diferentes. Você tinha que assinar um contrato com todos os bancos, ter uma conta em cada banco, um convênio com cada um. Fica muito complexo. Para uma contabilidade pequena, ficou inviável. Para um cliente se ouvir lá, não, mas o meu banco é esse outro aqui, eu não tenho, que você fez o convênio, né? Aí você fala, cara, inviável fazer isso, né? Talvez para uma Sabesp, para uma Eletropaulo, lindo, maravilhoso. Mas para você, impossível de você trabalhar isso. Agora, quando você fala do Pix, que a pessoa me dá uma autorização, aí meu olho já tá, você tá com o pé limpo, aí eu beijo seu pé, mas não fala mais sobre isso, quero entender como que isso vai funcionar na prática. Legal, beleza. Bom, na prática isso vai ser como se fosse um pagamento via Pix, tá? Então hoje o Pix, ele recorrente, ele já está disponível por um caminho que é a iniciação de pagamento, que é um outro formato também que foi desenvolvido pelo Banco Central, que permite com que o seu cliente entre no banco dele e ele faça essa aprovação dentro do banco. Então, é uma aprovação que o cliente tem que dar dentro do banco, mas com menos passos e muito mais simples. Mas você está me dizendo, por exemplo, assim, quando eu compro um seguro, por exemplo, que eu peço para debitar em conta, já aparece todos os débitos, mas ele me força eu, na primeira, eu ter que aprovar. Então, seria algo parecido com isso? Seria algo no caminho de uma experiência em que ele vai receber ali um e-mail ou um WhatsApp, como acontece hoje. DDA Pix. Pode ser parecido, é um nome interessante. E tem que inventar um nome aí. O Pix é um nome muito bom. Para essa cobrança recorrente tem que inventar um nome, pode ser Pix recorrente ou um outro nome. Esses nomes casam bem, o pessoal entende legal. E aí você vai ter uma experiência que você vai ver ali a sua primeira cobrança, você vai receber como se fosse uma fatura ali no seu e-mail, vendo tudo que você tem para pagar. Vai estar lá um botão Pague via Pix e execute esse pagamento. E aí, clicando nesse botão via Pix, você vai ser direcionado para o seu banco. E aí, na experiência do seu banco, você vai fazer essa aprovação das 12 parcelas, por exemplo, para você pagar. Que vai ser a primeira parcela e depois as outras 11 subsequentes que vão ficar programadas no seu banco. O que vai ser? Se você olhar no seu extrato, vai ter futuramente isso já programado para ser pago. Então, já vai ficar garantido lá que pode ser feito o pagamento. Claro, tem sempre o risco, vem sempre a pessoa falar, mas o cara vai lá e vai cancelar. Claro, tem sempre o risco do cara ir lá cancelar o cartão de crédito dele e não te pagar mais. Esse risco existe. Aí a gente está falando de questões humanas. Mas se a gente considerar que o cliente, na média, ele vai deixar isso lá, ele vai ter o dinheiro, vai ser feito o pagamento, ele nem vai precisar ser lembrado daquilo, vai debitar automaticamente, que eu acho que grande parte dos nossos clientes é não lembrar que tem que fazer. Sim. Isso é um problema grande. E o Pix já vai estar debitado
e vai também cair diretamente na conta de recebimento. Então, essa experiência, tem melhorias nessa experiência para ser feita. Então, tem maneiras, e aí o Banco Central está estudando isso, as empresas, como a gente também estão olhando para isso, outras empresas estão mais na infraestrutura, de tirar menos etapas. Então, sempre tem que tirar etapas para o cliente final, para o consumidor, né? O customer experience, que a gente fala muito, né? Tem que ter menos fricção, menos passos. Então, tem coisas para evoluir, mas já é o primeiro passo para algo que, de fato, vai ser disruptivo e vai trazer benefícios para vários segmentos, não só o escritório de contabilidade. Sim. Todo mundo tem recorrência, escola, segmento de saúde, segmento aí de seguros, tem uma série de segmentos que vão se beneficiar muito disso, e a gente quer poder ajudar com a solução também aqui com a Colec. Existe uma parte da sociedade que diz que é contra o sistema e que não faz Pix. Eu conheço gente, a família que é contra o Pix, também, que não faz Pix, e quando o boleto morrer, código de barras morrer, o cara vai ter que pagar o Pix na conta da Sabesp, da Enel, ou ele vai ficar sem, né? Exato. Não, você viu uma conspiração contra o Pix, que não, porque se eu fizer o Pix, o Banco Central, a Receita Federal, todo mundo vai saber o que eu tô fazendo. Não, mas você acha que eles já não estão sabendo? Já não sabem, né? A alternativa é guardar dinheiro no colchão, então só, né? Recebe todo o dinheiro e põe embaixo do colchão, aí ninguém sabe. Via Bitcoin igual, tem esse caminho também. Mas é isso, é muita teoria da conspiração, né? E, na verdade, na realidade, é uma solução que veio para beneficiar todo mundo. Veio para bancarizar muita gente que não estava, veio para beneficiar os negócios também, começaram a ter facilidade, menos custos transacionais. Então, uma coisa importante é que toda a infraestrutura do Pix ela é muito mais barata para os bancos. Sim. Então, eles conseguem ter menos custos do que tem com toda a infraestrutura de boleto. Então, isso é bom também, deixa a estrutura mais leve, deixa a operação muito melhor. Então, isso também é bom para vários lados aí dessa questão. Né? E, no final, isso, obviamente, vai diminuir a nossa regra de cobrança, porque no sentido de que maioria das pessoas, e eu acredito verdadeiramente nisso, é que não pagam os boletos por uma desorganização do financeiro. Não é exatamente que ela não tem o dinheiro para pagar. No momento em que eu tenho o Pix recorrente lá, esses caras desorganizados, eu resolvi um problema. Sem dúvida. Eu vou ter o problema de fato de quem não tem o dinheiro e quem lá na minha venda eu não consegui pegar isso. De, será que esse cara tá no momento de realmente... Será que eu vou dar crédito para ele, né? Que você está dando crédito. Então, isso é um ponto aí que faz sentido. Vai acontecer normal. A gente tem visto, assim, uma pesquisa que a gente faz e vê, a gente percebe que metade da inadimplência dos atrasos é uma bagunça mesmo interna. Seja de quem tem que cobrar ou de quem tem que pagar. Os dois. E a outra metade, claro, é financeira. E aí também pode ser momentânea, passei por um mês ruim, não consegui pagar um mês ou outro, mas também tem que entrar mecanismos, como você falou. Ter um processo de análise de crédito do cliente. Sei que nem todo escritório, nem todo empresário vai conseguir fazer isso, mas eventualmente limitar o risco. E aí passa pela questão da regra do jogo. Vamos definir aqui que se você ficar 2 meses sem pagar, o contrato é executado, extinto automaticamente. E aí você limita o risco, pelo menos. Você limita a sua exposição, você tem uma série de ferramentas que podem te ajudar nisso também. Essa questão, por exemplo, o Colec é um sistema que ele conversa com sistemas de ERP de gestão financeira. Perfeito. Talvez esse semáforo do amarelo, vermelho e verde que você tem do cliente, talvez no futuro as empresas de ERP consigam transformar isso. Porque daí você consegue tratar esse cliente. O cara que é vermelho é um cara que não necessariamente nunca me pagou. Às vezes um cliente que está há 5 anos com você, ele entrou nesse ciclo ruim. E aí você consegue enxergar isso. Daí aí você consegue tratar ele diferente. Uma coisa que a plataforma tem muito bem é, voltando para essa questão de mensurar o total de dívida do cara. Porque se eu não me engano, vamos supor um cliente que tem lá uma quantidade de mensalidade com um ticket um pouco mais alto. Ele deve R$2.000, meio fora do padrão de empresas de serviços pequenos. Mas, se eu não me engano, inclusive quando ele recebe lá e ele quer negociar, fala, entrou um dinheiro. Eu vou pagar isso aqui, só que eu quero pagar no meu cartão de crédito. Se eu não me engano, o cartão de crédito hoje já aceita o Pix, o parcelamento do Pix via cartão de crédito. Eu acho que o problema está aí só na quantidade de juros que é cobrado para isso, não é? Sim, sem dúvida. Tem vários mecanismos que conseguem tratar o Pix. Quando fala de parcelamento envolve cartão, aí as taxas ficam gigantes, né? Seja para você receber a primeira parcela, seja para antecipar, parcelar, as taxas de cartão hoje são muito altas ainda. Mas o Pix entrando nisso vai criar uma competição, vai ter uma segunda alternativa e vai ajudar também até a baixar essas taxas. Sim. Então, baixar essas taxas é importante também. Mas, ele vai conseguir fazer o Pix parcelado na conta corrente dele, e talvez mediante um limite que será dado pelo banco. Tem na conta, o limite que ele pode gastar, ou o dinheiro que ele tem lá, ou um cheque especial, uma coisa que ele consegue talvez fazer essa tratativa financeira, por conta do range dele que ele tiver de alto risco, baixo risco dentro do banco, o juros se modifica também. Exatamente. E aí eu acho que um ponto que você trouxe bem interessante, Anderson, sobre essa análise de risco e crédito, né?
Então, hoje a gente tem, infelizmente, uma assimetria de informação muito grande. Então, a empresa tem uma parte das informações e o banco que dá o dinheiro tem outra parte. E aí é sempre aquele jogo de a empresa precisa de capital, o banco quer dar capital, o negócio dele dá capital, mas também a gente fala muito, né? O negócio de dar crédito não é dar crédito, é receber de volta esse dinheiro que você emprestou, né? Esse é o negócio de quem faz crédito. E o que a gente começou a ver é que as informações das empresas estão muito espalhadas, né? Então, você pega uma parte está lá no RP, num sistema como o Home, Conta Azul, uma parte está no seu banco, a empresa vai ter 2, 3, 4 contas bancárias, uma parte vai estar na dezena de planilhas que você tem ali dentro, fazer a gestão financeira, que a gente vê isso. E aí essa informação fica muito espalhada e você não consegue chegar numa análise correta e saber, beleza, a saúde da empresa ela é assim. Isso é muito ruim. Então, o que a gente olha também, vê uma oportunidade de conseguir concatenar tudo isso e dar uma visibilidade financeira para a empresa. E saber o risco de crédito de cada cliente e você também poder precificar isso em termos financeiros para um crédito. Então, poder antecipar eventualmente, e é uma coisa que a gente tem pensado bastante. Hoje, uma dor muito grande do escritório de contabilidade, de quem tem serviços recorrentes, é não ter aquele honorário garantido ou pagamento garantido na data que ele poderia ter. Ele deveria receber no dia 10, como vocês falaram, mas recebe no dia 15, 20, 25, 30, 10 do mês seguinte. Isso tem um problema muito grande para fluxo de caixa. Infelizmente, para essas empresas, eventualmente as PMEs, não tem tanto acesso por essa simetria de informação. Mas consolidando os dados dos clientes e tendo essa visibilidade sobre risco, como que é o funcionamento, o pagamento, a gente conseguiria securitizar isso também, transformar isso em algo para você antecipar o seu honorário aí, eventualmente, poder garantir que no dia 10 você vai ter ali de fato o que você precisa. Então a gente também tem pensado muito como que a gente trabalha esses dados, porque uma coisa é transacional tem muita informação, mas como que você transforma aquele dado em um acionável, né? Seja para você olhar para o seu cliente e falar, obrigado, não quero mais te atender, nos últimos 12 meses aqui você me pagou 80% das vezes em atraso, com uma média de atraso de 20 dias, ou como que eu posso usar isso para, eventualmente, olhar para crédito, outros produtos também relevantes. Talvez exista uma oportunidade, eu pelo menos nunca vi isso, mas uma oportunidade dentro dos CRMs de venda. Vamos fazer mais coragem de ser asa dentro desse cara para ele preencher a proposta para... Eu quero trabalhar com você, tá bom, preenche os seus dados aqui nisso aqui. E aí o CRM de venda vai lá e escora os sócios, por exemplo. E aí, mediante os sócios, você fala, estou diante de um bom pagador, não tenho tanto risco. Você começa a mensurar risco de entrada. Sem dúvida. E aí você pode até pegar esse cara e tentar comparar ele com uma base que você já tem hoje na sua base. Que, tudo bem, vão ser casos a casos, mas pode ter que ter um perfil muito específico. Empresa desse segmento, desse porte, que está com tantos anos, operando assim, 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 você consegue ter um score para um cliente médio que está entrando também parecido. Então, você pode bater os dois lados. Eventualmente, você fez um score externo dele, de como ele está funcionando hoje, mas você tem um score interno seu. Pô, já tive experiências com clientes parecidos. Será que eu vou botar mais um para dentro ali? Ou será que eu vou travar e não vou dar esse crédito? Então, essa informação que fica dentro da empresa, ela é muito rica. A gente olha muito para a informação de fora, mas esquece de ter uma informação rica que é a sua própria ali, o seu dia a dia. E você tem um perfil parecido de clientes, eventualmente, vai acabar tendo algo similar que você pode também trabalhar esse dado para isso. Então, nesse sentido aí, você escora até o lead, de onde ele vem. Mas toda vez que vem desse lugar, não vira. Ô Murilo, nós já estamos aí chegando na reta final do podcast, uma hora passa muito rápido, mas eu não posso sair daqui sem te perguntar duas coisas ainda que são interessantes aqui para o nosso conhecimento, porque as pessoas possam também confiar mais em você, entender muito o que é a Colec, que é uma empresa bem jovem. Você comentou exatamente que o foco principal hoje é a régua de cobrança, é esse processo e dar essa tecnologia para que a pessoa possa trabalhar ali as suas cobranças e que vocês estão começando a ver uma forma de BI aí no sentido de, de repente, conectar outros produtos como concessão de crédito. O que mais? Existe mais algum outro produto que, de repente, a gente não comentou nesse podcast, que a Colec também não, cara. A gente tem 4 produtos e a gente só falou de um. Só para não sair daqui sem abordar tudo que a Colec pode fazer. Perfeito. Hoje, o nosso foco realmente é, como você explicou super bem, a gente olha para a questão da cobrança, automatizar e otimizar esse processo de cobrança, do começo ao fim, garantir que você receba ali seu dinheiro de maneira automatizada, gastando menos horas fazendo isso, reduzindo e melhorando indicadores de inadimplência e tudo mais. A gente vê uma oportunidade muito grande na parte de crédito, que é o nosso próximo produto, olhar para como a gente pode gerir essas carteiras e trabalhar essas carteiras e ajudar os empresários nessa dor de acesso a capital, que a gente sabe que ou ele tem um acesso ou é muito caro. Então eu vou lá no Itaú, quero pegar 100 mil de uma linha de capital de giro, o gerente vai falar, investe 100 mil no CDB que eu te dou 100 mil. Mas pera, eu preciso de 100 mil, como que eu vou investir, né? Então, ou se vai dar uma linha muito cara, então a gente vê que tem um espaço para isso com dados, trazendo esses dados que hoje estão sendo geridos na plataforma.
E a gente também vê outros lugares ou dores do financeiro, que acho que você deve conhecer bem, de outras rotinas que também são muito dolorosas e muito manuais. Então, a gente olha também para o contas a pagar, que é um lugar que a gente vê muito trabalho manual sendo feito. Você pega uma empresa de um porte maior, tem muitos pagamentos, até a empresa de porte menor, tem muitos pagamentos para serem feitos diariamente ou a cada semana. É um trabalho que é muito operacional, a gente vê uma oportunidade grande também em olhar para isso, automatizar esse processo de fazer pagamentos e aí olhar para o Pix como um potencializador disso, você fazer pagamentos em lote de uma única vez, diretamente via Pix, reduzir esse seu trabalho manual. E aí com essa informação dentro, contas a receber e contas a pagar, você vai ter seu fluxo de caixa, que é hoje o que muitas empresas não fazem, e é o que a gente falou lá no começo da conversa, olhar para a caixa é importante. Sim. Então, poder trazer isso de uma maneira muito mais visual e automatizada, seu fluxo de caixa, você saber o que tem para receber, mas o que tem para pagar. E aí, com essa informação, a gente poder melhorar ainda mais aquele indicador lá de crédito. Porque eu sei também o que o cara tem para receber, mas eu sei outra história do que ele tem para pagar também e como isso afeta toda a gestão dele. E aí, ajudar os empresários a olhar para um horizonte um pouco mais alongado. Não só aquela conta diária, semanal, fazer o fluxo de caixa. A gente vê que existem soluções como os RPs que ajudaram muito, mas a visão ainda do dia a dia, o executar ali, fazer e pagar o caixa, a visão de caixa, ainda é muito manual. 99,9% das empresas fazem no Excel o fluxo de caixa. Eu me incluo nisso, fazia fluxo de caixa no Excel em uma empresa gigante que eu trabalhava, todo mundo acaba fazendo. A gente quer ajudar nisso também. Essa é a solução que vai ajudar a substituir a planilha do dia a dia ali, do financeiro nas planilhas que eles fazem hoje. Não, show de bola. E eu acho que com essas duas junções aí, você vai ter uma visão muito, muito precisa da rentabilidade, de tudo mais, que vai te ajudar ainda a prestar mais ainda crédito. A gente tem hoje aí, a gente conhece no mercado uma empresa que é a Contibank, não sei se você conhece. Sim. E assim, a proposta era que fizesse o seguinte: pô, legal, eu vou conceder crédito para PJ, porém, como vai funcionar? Então, o computador ele vai ser esse canal de distribuição, Sim. você vai colocar os balancetes lá dentro e através dos balancetes a gente vai fazer uma análise mais qualificada dos dados dele, da capacidade de pagamento e tudo mais. Só que aí você cai num problema. Tá, mas 90% das empresas faz aquela contabilidade para inglês ver, que é a contabilidade regulatória, não uma contabilidade consultiva. Aí o cara vê, não, mas veja, então, de novo, caiu de novo no problema da informação. Agora, quando você me traz uma solução dessa, cara, mais completa, pô, eu tenho todo o histórico de todas as das entradas do cara, quando pagou, tá, prazo de recebimento, agora eu também tenho todo o histórico dos pagamentos que essa empresa faz, tem o fluxo, cara, dá para eu fazer um produto aqui legal. E eu queria perguntar também, do ponto de vista, aí é mais a curiosidade nossa mesmo, né? Você falou pra gente que você é uma startup, lá na Cell Collect é uma startup, e você é uma investida, você, em fase que você está nesse momento aí, pode abrir isso, não? Claro, a gente pode falar. A gente é uma startup, e aí o conceito de startup é uma empresa de tecnologia que está buscando ter um crescimento mais acelerado, e aí o que a gente tem conseguido obter nesses últimos 2 anos que a gente está rodando. E aí a gente nasceu com o investimento de um fundo de venture capital de risco, né, lá no final de 2022, que gostou da nossa ideia e comprou a nossa ideia. Então, é um fundo que viu que tinha potencial no time, eu, junto com o meu sócio, que é nosso CTO, nosso desenvolvedor também, gostou da ideia, que a gente estava olhando para o mercado, e viu que tinha potencial. E aí, com isso, a gente recebeu o investimento desse fundo, que é um fundo global, que chama Antler. Ele tem sede em vários países do mundo. A gente começou, o primeiro investimento nosso foi lá fora de Singapura, que é a sede deles. Depois a gente recebeu também um investimento recentemente do fundo local aqui no Brasil, que está sendo rodado aqui também. E aí, com esse impulso, a gente conseguiu lançar mais rápido os produtos do nosso MVP, fazer iterações, melhorar, ter testes, chegar em novos clientes, e a gente tem ido por esse caminho. Então foi bem interessante para a gente. Eu tinha empreendido já outra vez também no passado, a gente tinha tido investidores, mas a gente foi tendo investidores ao longo do caminho, e é sempre legal você começar com apoio desde o zero. E aí, nesse outro negócio, eu falei, cara, eu quero começar com apoio desde o zero, tenho uma visão do que a gente fez errado no outro lugar, tenho uma visão do que eu quero fazer aqui agora. Também estou errando, estou aprendendo de novo, estou construindo coisas aqui, mas tem sido um caminho bem legal. A gente também hoje é residente lá no Cubo Itaú, que é um hub de empreendedorismo, tem empresas, startups de diversos segmentos, que atendem diversas dores. É muito interessante também poder fazer parte disso lá. E estamos nesse caminho, essa vida de empreendedorismo, vocês conhecem bem, né? Estão nesse caminho há um bom tempo. De startup que a gente quer trazer disrupção em tecnologia, então a gente vê que falta tecnologia nesse segmento, e é o que a gente está buscando aí resolver aqui com a Collect. Nesse nosso caminho. Show de bola.
E olha, nós já agora explodimos já o tempo aqui, o João não falou nada pra mim aí, tá Vai dar deixando... multa aí. Tá deixando eu... Multa e juros. Tá deixando, Aí é multa e juros. tá O deixando, boleto do colega dele vai vir mais caro. tá deixando fluir aí, show de bola. E eu quero convidar você, contador, para que a gente vai fazer um evento no dia 21/8, dentro de uma unidade da Porto Seguro, um convite que a Porto Seguro está fazendo para alguns seletos contadores, começar a entender também que o produto seguro faz total sentido com a carteira dele e que ele pode ser um agente de distribuição disso. Só que se eu chegar lá e falar assim, legal, contador, vou te apresentar opções para você aumentar o seu faturamento com os seguros, ninguém aparece. Então, eu ofereço para o cara qual é a dor dele e entrego, eu falo para ele o que ele quer ouvir e entrego o que ele precisa ouvir. Então, dentro desse evento aí que a gente está fazendo, chama DIAP, Dia Porto, vai ser um evento de imersão das 9 às 18 horas, e o Murilo vai estar lá explicando, demonstrando, que aqui a gente não consegue mostrar a tela e tudo mais, mas demonstrando a solução dele para ajudar contadores também. E dentro disso vai ter lá informações sobre como você fazer uma operação mais robotizada, que é um viés que a gente tem bacana lá no escritório. Você vai ter a Marta do Grupo DPG, que é o maior grupo de agência de marketing digital para contadores. Você vai ter lá também o professor Kleber Santos, que é um cara que fala muito de recuperação tributária e vai levar uma novidade lá também como consultoria tributária, que a maioria dos contadores não atuam. Então você vai ter uma galerinha do bem lá para te ajudar. Então fica o convite para você poder participar. Na descrição aqui desse vídeo eu vou deixar para você também a página onde você se inscreve. E eu quero aqui agradecer o Murilo e trouxe um presentinho. Falei que ia trazer um presente. Não sei nem se você bebe vinho e tal. Pô, muito obrigado. Um vinho aqui para você. Foi muito legal. Em agradecimento. Vou mostrar aqui. Em agradecimento aí à sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. E, cara, na sua tela lá, tela da verdade, manda um recado pros contadores aí. Legal. E deixa como que te acha, como que te encontra, além do Cubo. Beleza, como perfeito. Que te acha. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. É sempre um prazer ter essas trocas, a gente aprende demais. Ter vocês como parceiro também é super legal, então obrigado também pelo convite para estar no evento lá dia 21, a gente está bem ansioso por esse evento, acho que vai ser muito legal para o ecossistema aí, dos contadores e dos empresários. Obrigado pelo presente também, a gente só tem a agradecer aqui. E aí, falando da gente, a gente pode ser encontrado aí nas redes sociais, colec.br no Instagram, tem nosso site também, colec.com.br, colec com K, começo no fim. E aí vocês podem encontrar mais informações lá sobre como a gente tem atuado no segmento contábil, também com os tipos de empresa. A gente está atacando essa dor que é ajudar os empresários contábeis a cobrar e receber de maneira ali mais fácil, mais eficiente, de fato garantir que a operação financeira vai rodar no piloto automático. Então a gente fala que a sua cobrança fica no piloto automático, a gente quer ajudar a fazer isso, tirar a dor de cabeça disso para você, garantir que o fluxo de caixa vai estar rodando bem, deixar você focar em atividades mais estratégicas do que atividades operacionais. Então, contem com a gente, que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Aí, a gente vai participar nas próximas semanas de algumas feiras aí também interessantes. Vamos estar lá expondo também para quem for participar. Entrei lá na live, lá, ver se eu ganhava ganhava o ingresso de um hotelzinho. Foi quase, bateu na trave. Foi quase. Na próxima, quem sabe. Anderson, seus recados finais aí, olha na tela da verdade, manda ali um recado para quem está nos assistindo. Nos acompanhem, né? Não percam os nossos eventos, eles são construtivos para contadores, corretores de seguros. Agradecer mais uma vez o Murilo. Colec com 2K no começo e no fim, galera, segue lá. E só agradecer o convite para participar, uma experiência top das galáxias. Eu já quero pedir para você também que você se inscreva no nosso canal, deixe aí seus comentários. Se ficou algum tipo de dúvida, pode escrever lá que também a gente conecta com o Murilo. Se precisar de uma apresentação e mais do que tudo, se você precisar de uma conversa franca, que é uma demonstração da nossa parte também, como nós somos também, além de clientes, parceiros, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai te auxiliando, te conecta no Murilo, tudo mais. E só alegria, agradecer a toda a galera que tem aí proporcionado essa geração de conteúdo pra gente aqui, agradecer o João, do estúdio e tudo mais. E é isso aí, fica com Deus, um grande abraço e até o próximo.